Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Cultivando o Futuro. Este é o espaço onde a educação e a cultura são os protagonistas. Nesta edição destacamos o monumento em memória dos mártires da liberdade. Através de uma peça teatral, as crianças da Escola de Desejada levará o telespectador a refletir sobre a temática a respeito pelos colegas. Fique connosco porque ainda teremos tempo para esclarecer as suas dúvidas no espaço Quero Saber. E para terminar, será convidado a acompanhar um pequeno resumo do 4º Congresso sobre a Educação Ambiental da CPLP Masgaliza, tendo em conta que é na escola que se ensina a valorizar o ambiente. Portanto, são motivos mais do que suficientes para ficar do nosso lado. Centro Profissional Brasil São Tomé e Príncipe acolheu recentemente a cerimônia de apresentação de estudo sobre o Instituto Superior da Educação e Comunicação, ISEC, e a qualidade de formação de professores e educadores. Durante o ato, o ministro da tutela afirmou que trata-se de um diagnóstico que ajudará a redefinir a missão e a visão do ISEC, para que a médio prazo a instituição possa ser forte e que desempenhe o seu papel em pleno. Com o objetivo de promover os elementos culturais fortes de São Tomé e Príncipe, o 16º Governo construiu na localidade de Fernão Dias um monumento em memória dos mártires da liberdade. Com efeito, na reportagem temática viajamos juntamente com o historiador Fernando Dalva para o referido local, como forma deste explicar a origem e outros aspectos ligados ao massacre de 1953. Acompanhe. É uma discussão em torno da questão do massacre ou da guerra. Bom, em princípio é um massacre. É um massacre porque, a partir do momento em que um grupo armado, militarmente armado, e o poder organizado se combina para combater um grupo populacional que não tem a mesma qualidade da arma, e bem ao contrário, é proibido o uso de arma branca sequer, é um massacre naturalmente. As pessoas estavam indefesas, por isso eu sustento que seja um massacre. O que levou os colonos a massacrarem os nativos? O que está na origem são conflitos durante muitos anos, durante os séculos XV e XVI e princípio do século XVII, havia cultura da cana-de-açúcar, sistema escravocrata que prevalecia. Depois, no século XIX, a maior parte das nações europeias vão desenvolver o imperialismo colonial. O imperialismo colonial que pretendia justamente dominar o mundo. Entre esses mundos, a África, como nós sabemos, foi dividida na Conferência de Berlim, sobretudo na Conferência de Bruxelas, em 1884-85, 1989-92. Houve divisão da África, partilha da África, etc. E Portugal, claro, volta a ocupar, volta a interessar-se por São Tomé, que foi durante 2 séculos sensivelmente dominados pelos nativos de São Tomé. Mas também há um outro fator externo também, que é a questão da independência do Brasil em 1822. A independência do Brasil faz com que muitos portugueses que estavam no Brasil viessem para São Tomé e investissem. Portanto, apercebendo-se da importância do café e do cacau, as pessoas vão se interessar pelas ilhas de São Tomé e vão começar a explorar estes 2 produtos. Há um conflito grande entre os nativos e as pessoas que vinham do exterior, para a ocupação das terras. Houve guerra ou ocupação de território da zona dos Angulares, da Santa Cruz dos Angulares, por um médico e militar, Mateus Champagne, que ocupa a zona sul da ilha, para criar a roça. Há pessoas que vêm, começam a criar as grandes roças, mas aparece um problema: mão de obra.
tentam arranjar uma mão de obra na Libéria, tentam arranjar na região do Congo e depois apercebem-se que o melhor é mesmo nas zonas de Angola e Moçambique. Os nativos de Santo Tomé e Príncipe recusam-se a participar e a se trabalharem como contratados, recusam o trabalho como contratados. Aliás, isso não foi algo que começou só em 53. Ainda no finais do século XIX, princípio do século XX, houve uma lei do indiginato, 1910. Aliás, essa lei do indiginato feita por Portugal, 300 nativos assinam um documento em que eles consideram, em que eles vão pela primeira vez, uns portugueses que vão conseguir que o Parlamento considere que a lei é inconstitucional. Portanto, desde logo, as ilhas, Santo Tomé e Cabo Verde, os habitantes dessas ilhas não são considerados indígenas. Portanto, desde logo não são obrigados a prestar trabalho obrigatório. O governador achava que era capaz de impor o trabalho obrigatório às populações. Ele experimenta de uma certa forma, acha que já tinha mobilizado a chamada elite nativa de Santo Tomé para a sua causa e vai também tentar mobilizar, ele vai começar por impor impostos de forma a dificultar a vida das pessoas, para obrigá-las, vai começar a fazer rusgas para apanhar pessoas para trabalhar nas obras públicas. Depois de várias tentativas e ações para encontrar motivos para massacrar os nativos, matam um dos filhos da terra e a população revolta, também matando um alferes. A partir daí, os governadores já tinham justificação para massacrar as pessoas, falando da criação que os nativos queriam matar o governador, tomar a mulher dos brancos, etc. E depois vão começar a ter justificação para prender, mobilizam os brancos e uns mestiços também e um grupo de cabo-verdianos mais privilegiados, são mobilizados, eles dão a arma e eles entram no carro, vamos caçar macacos que são os nativos também. No que tange ao monumento, ora construído pelo atual governo, Fernando Dalva arrisca em explicar o simbolismo das partes constituintes. O barril que as pessoas carregavam com água do mar para a terra. O negro embaixo significa o luto, né? E depois as ondas do mar que estão ali representadas, que é a água em que muita gente morreu, que também servia para as pessoas carregar, mas que também servia como espaço de punição e em que muita gente morreu no mar, justamente, morreu aqui no mar. Pode também, de forma mais extensa, significar os diversas pessoas os diversos pescadores que durante vários anos têm morrido no mar a apanhar peixes para nos alimentar. Isso também é extensivo. E há as entradas que significam as liberdades, a liberdade. E há as pedras, que eram as pedras que as pessoas carregavam, da punição, etc. E depois, a altura, que são as escadas que representam os passos para a conquista da liberdade. A gente não conquista a liberdade sem esforço e sem esse caminhar para subir. Como tudo na vida, exige trabalho, esforço, e a pátria também, para a conquista dela, exige esforço. A união e dedicação são algumas das ilações que se pode retirar do massacre de 53, na perspectiva do historiador Fernando Dalva. Claro, porque foi a partir do massacre, porque até ao massacre de 1953, eu creio que a maior parte de nós concebia que nós éramos portugueses. Mas depois do massacre de 53, as pessoas perceberam que não era possível continuar português. Porque o racismo era grande, as pessoas eram completamente espezinhadas e essa terra não nos pertencia. A única forma de pertencer é ficar independentes. Que massacres não se repitam, mas que
que o monumento seja centro de interesse e que todas as pessoas deem o valor necessário aos factos históricos e cultural do povo santomense. No Espaço Quer Saber desta edição, no contexto do Massacre de 53, um cidadão pergunta: ultimamente tem havido relatos contraditórios sobre a história do Massacre de 53. Eu gostaria de saber qual é a verdadeira data do Massacre de 53. O Massacre de 53, como está, é lei. Ninguém está acima da lei. O legislador definiu que era esta data. A gente celebra a data. Mas há outras datas que são discutíveis. Bom, mas eu acho que a intenção é ter um maior consenso possível. Eu creio que se não houver muito consenso em torno da data, ela também pode ser revista. Pode ser alterada. Também mas não chocaria se fizesse uma outra data. Porque, de facto, 3 de fevereiro não corresponde ao momento do massacre em si. No momento em que há maior número de mortes. Entenda-se assim. Portanto, eu creio que, efetivamente, pode-se alterar a data. 3 para 4 para massacre, não. Mas, portanto, eu creio que é uma data simbólica. 3 de fevereiro é uma data simbólica que serviu de referência a esta ideia. Aliás, o próprio monumento diz é um monumento só para 3 de fevereiro. 3 de fevereiro é a data que se comemora, mas é para os mártires da liberdade. Portanto, todos aqueles que morreram. Portanto, mas neste caso eu penso que não é incorreto, mas não choca. Através de uma peça teatral, as crianças da Escola de Desejada levará o telespectador a refletir sobre a temática respeito pelos colegas. Che, rapaz, é que não você? Quem você falou assim? Você. Isso não é melhor deixar. Então não é melhor deixar, eu acho também que você está me dando prazer. Você vai dar certo? Tá certo. Che. Vou perguntar você? Deixa eu mostrar aleijado, você. Che, já quer arrumar você, já meteu você? Quem você já gosta? Você já fez o vídeo, quem quer que meteu você? Você não veio de mim? Eu sei quem. Chamar o mundo. Você vai jogar com a matemática? Você já mentiu pra mim. Mentir não, se não prestar atenção, ela fica vendo videogame dentro de uma só, todo dia fica chegar a escola à tarde e repor isso. Che, vai maluco. Não bate sim, pra última que era que vive com você. Você tá quer fazer o quê? Já fiz meu trabalho com a matemática, só que às vezes a gente tá brincando. Você quer namorar? Eu não sou como você que fica novela, videogame, apanha vício, não. Eu sou um menino estudioso. Se você quer fazer o quê? Você tá vendo aqui, mas não tá filmando agora. Mas quer ver? Quer perguntar você? Pergunta. Quanto é 1 mais 1? 2. Quanto é 2 mais 2? 3. Que? Você não tá trabalhando, rapaz! Como você passou aqui na classe? Você passou a falar ou o quê? Passou com asa? Ô rapaz, você já fez trabalho casado de matemática? Eu não gosto de fazer mentir pra mim, não. Eu menti você como? Você não viu o rapaz da cara brincar? Porque ele já fez. Você não gosta, não é? Eu conheço você sim. Ele não vai cair, mas não é. É alejo, gente. Você aleja gente como? Eu não menti com você? Ok. Cabeça da outra. Minha cabeça não é grande. Não é pequenino. Ó rapaz, melhor aluno de 6ª classe de turma 2 tá marcado assim. Quem se feio aqui? Eu sou feio por rua, mas dando uma beleza. Lá pauta que eu já vou saber. Cara com pauta. Deixa eu marcar com pauta mesmo. Ó rapaz, pede ele desculpa. Pai, meu peço feio, desculpa. Ele é feio como? Pede ele desculpa. Pá, deixa eu ver. Você tem razão, bro. Desculpa. Nós devemos fazer o dever de casa para nossos colegas. Pela primeira
primeira vez no país, concretamente na região autónoma do Príncipe, realizou-se o 4º Congresso em Educação Ambiental, intitulado A Terra é uma Ilha. Acompanhe. A realização de um congresso sobre a educação ambiental, mais do que uma exigência da atualidade, é uma visão de desenvolvimento e de sobrevivência da humanidade. Falar da educação ambiental é perceber da necessidade de adoção de políticas com vista a prevenir as alterações climáticas e aos riscos e desastres ambientais. Neste sentido, o Acordo de Paris sobre o clima traduz deste modo o engajamento dos Estados sobre a necessidade da adoção de medidas de mitigação da mudança climática a partir de 2020. Para o chefe de Estado santomense, que esteve ladeado pelo presidente do Governo Regional, ministro da Educação santomense, secretário de Estado português de Ciência e Tecnologia e outras individualidades, a consciencialização e a formação da sociedade civil são fatores importantes na preservação ambiental. Precisamos de começar a edificar agora o futuro, oferecendo aos nossos jovens e às nossas crianças ferramentas que permitam um pensamento estruturado para a ação crítica sobre a temática ambiental, com a finalidade de contribuírem para a transformação do mundo. Neste momento acreditamos no conhecimento de todos e para todos num contexto amplo de ciência aberta, de ciência cidadã, de respeito pelo conhecimento tradicional, de respeito pelas pessoas que nos ensinam a ler a terra, que nos ensinam a ler a floresta. E essa foi também a aprendizagem de grande humildade que eu tive ontem. E ajuda-nos também a pensar em ações imediatas para que nós possamos tornar, sobretudo, o nosso país num país mais saudável. Acho que o primeiro papel da comunidade lusófona é, primeiro, partilhar informações, partilhar as boas práticas. Os nossos docentes, os alunos, terem acesso a essas informações e buscar, dedicar-se mais à investigação e trazer soluções aos problemas locais. Embora sejam problemas locais, nós podemos ter informações de como é que outros países já passaram por esta fase, estão a lidar com esta fase, que soluções encontraram, que abordagens estão a utilizar, como é que estão a envolver a sociedade civil, as comunidades locais nesse processo. O certame, que se realiza pela primeira vez no contexto insular, decorreu sob o lema A Terra é uma Ilha e contou com 148 delegados de São Tomé e Príncipe, Portugal, Brasil, Guiné-Bissau, Angola, Galiza, Moçambique, Cabo Verde e Timor-Leste. Crianças aprendem mais bem alimentadas. Uma refeição nutritiva todos os dias para todas as crianças nas escolas. Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar. PNASE. E assim concluímos a edição do programa Cultivando o Futuro desta semana. Espero que tenha gostado do programa de hoje e que, sobretudo, tenha esclarecido as suas dúvidas. Eu espero por si na próxima edição do programa Cultivando o Futuro. Até lá, fique bem!